fenômeno da internet tem trazido algumas perspectivas e algumas novidades, né, em relação à comunicação entre os indivíduos, né? A internet, ela tem, por conta dos algoritmos, ela tem trazido uma possibilidade bastante facilitadora, né? Que é você encontrar seus pares. Então, você discute, você encontra pessoas que já têm pensamentos semelhantes aos seus. O que não é uma novidade, né? Já a escola de Frankfurt, né, já falava na década de 20 que havia uma indústria, né, para vender cultura, para vender arte, e que você não pode desagradar o espectador, né? E nesses pares, os indivíduos se centram e conseguem afirmação e até mesmo comprovação de que eles sempre estiveram certos, porque não há conflito, não há o contraditório, né? Não há o convite para pensar de uma outra forma que não seja aquela já validada pelo grupo, né, que te acolheu. Hoje em dia a gente tem uma diversidade de fontes, né? Mas ainda assim eu acho que as pessoas não estão aprendendo a refletir, a pensar, a questionar, a duvidar. E acho que esse é um princípio que tem que ser cultivado. Já a garotada com a qual eu trabalho, né, meninada de 14, primeiro ano do médio, de 14 a 17, 18 anos, eles ficam surpresos com alguma informação que possa ter sido pauta no dia, porque alguém ainda não partilhou, ou seja, a informação chega para eles a partir de alguém que já digeriu, alguém que já interpretou, né? Uma grande dificuldade é ler um clássico, eles procuram sempre comentadores, porque é muito mais fácil. Então a gente percebe uma grande preguiça intelectual. A gente está promovendo e ao mesmo tempo ampliando a incapacidade do jovem de transcender a informação, cada vez mais compactada, cada vez mais recortada. Então essa preguiça intelectual, ela é um grande mal, sem dúvida nenhuma. Inclusive o indivíduo volta para encontrar fontes dentro dos grupos onde as notícias são partilhadas. Quanto mais digerido, deglutido, massificado, né, melhor para a gente poder atingir essa juventude. A gente não pode abrir mão da democracia. Tá? Então, você pode discordar do partido X, concordar com o partido Y, mas é aqui nesse espaço que a gente tem que debater. Né? A gente deveria ter a população participando, acompanhando, fiscalizando, cobrando os vereadores. E, infelizmente, a própria Câmara Municipal não se abre para isso. Ela se fecha. Né? E as decisões acontecem aqui com poucos, com um jogo de poder que normalmente quem manda é quem tem a maioria, tá? E nem sempre a maioria reflete os desejos da sociedade. É só vocês olharem, a gente está reproduzindo, a gente quer combater a intolerância e a gente reproduz mais intolerância, né? Então é preciso pensar em políticas públicas de atuação para uma sociedade que eduque para a democracia, eduque para a convivência do conflito, eduque para a pluralidade, porque quanto mais tarde a gente deixa, daí vem a lei, vem a regra, vem a imposição, né? A gente tem que questionar a autoridade, a gente não pode aceitar as coisas como elas são. E eu acho que esse é um princípio super importante para uma sociedade mais saudável, mais esclarecida, para uma vida em sociedade que de fato, ela expresse assim, uma visão de mundo mais igualitária, mais justa, mais tolerante. Então, a gente criar redes de conhecimento libertário, autêntico, de troca de informações, de conhecimentos que gerem autonomia nas pessoas. Eu acho que isso é um ponto importante também. E eu acho que aí tem um ponto central. A política é esse espaço. A gente tem que qualificar a política. A gente não pode desqualificar a política ou abrir mão da política. Então a democracia é o espaço do conflito, a democracia é o espaço das vozes destoantes. Há quem diga que a nossa democracia é muito imatura, por isso a gente tem as vozes destoantes, mas a gente não sabe lidar com elas, né? É ofensa pessoal. Perguntar qual é a fonte é inimizade no Facebook com toda certeza, né? Ou algum apelido pejorativo.
E eu faço aqui essa crítica às assembleias legislativas, às câmaras municipais, porque eu vejo que a gente não trabalha com a formação política das pessoas. A gente tem que pensar em 10, 20 anos, tá? Num tempo de 1 ou 2 gerações para mudar as coisas. Eu acho que formação política é essencial. As pessoas, as crianças, os jovens, as faculdades, as universidades precisam ter esse tipo de acompanhamento. É o fortalecimento das instituições de participação popular. Então, os conselhos. A gente tem que ter conselhos ativos que funcionem de verdade, que não seja só uma instância pró forma de validação dos atos do prefeito, do governador ou do presidente. Tá? As pessoas precisam entender que elas são a democracia. Demos é o povo, né? Cracia é o governo. Democracia é a participação do povo nas decisões. Então não adianta de 2 em 2 anos a gente eleger as pessoas e pronto, elegi o cara lá. Não, a gente tem que participar, tem que cobrar, tem que estar em cima. Então, se perguntar para uma pessoa, fale o nome de 10 deputados estaduais. Só que tem 54 deputados estaduais. Tá? Tem 54 caras que estão lá decidindo coisas que vão influenciar a tua vida. É que eu acho que faz, assim, eu entendo até esse ceticismo ou um cansaço, né? Porque a gente quer fazer, se sente impotente, né? Mas eu acho que você tem que valorizar as microações, tanto quanto as macroações. Então, assim, essa ação individual, ela pode parecer irrisória ou desprezível, mas não é. Tá, a tua amiga está vendo você indo de bicicleta, o teu pai está vendo, a tua irmã está vendo. O teu pai vai ver lá outra menina pedalando e vai pensar, não, essa pode ser minha filha, vou respeitar. Então começa uma mudança comportamental. Então, e isso assim, é ter uma postura mais ativa, voltando ao ponto inicial, né? De não se conformar, de participar, de encher o saco, escrever, ligar, cobrar, fazer projeto. Vai lá, bate na mesa, na porta dos vereadores, do prefeito. Né? As pessoas não podem ficar passivamente esperando as coisas acontecerem. Não vai acontecer. E acontece só com um movimento de pressão. Então eu acho que as duas coisas têm que andar em paralelo. Você tem que ter a valorização da ação individual, mas a gente tem que pensar em políticas públicas. Porque você pode estar fazendo o teu movimento, digamos, com a bicicleta, com a jardinagem, com outras pautas ali individuais. Tá, mas e daí? Você vai embora, você vai morar fora, você vai, e o que fica daquilo? Então acho que a gente tem que ter tanto a valorização da micropolítica quanto a valorização da macropolítica.